Arco duplo matemática. E aí, pessoal, vamos entender como é que funciona esse negócio de arco duplo aí. Primeiro, vamos falar do arco duplo do seno. A gente sabe o seguinte, ó. Lá para a soma de arcos, a gente tem... Lá para a soma de arcos, a gente tem aquela fórmula seno de A mais B, que a gente decora com a canção do exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí a gente escreve seno A cosseno B, seno B cosseno A. Show! O que a gente vai fazer aí é o seguinte, para a gente pensar num arco duplo, a gente vai pensar que o A e B são iguais, tá? Então eu vou pensar aqui, ó, vou substituir o B por A. Porque se eles são iguais, se eu estou somando um arco com ele mesmo, eu vou ter o seguinte, ó, seno de A mais A, né? Já que o B é igual a A. Então, ó, seno A cosseno A, já que eu estou dizendo que o B é igual a A, mais seno B cosseno A vai ficar seno A cosseno A, já que todo mundo aí nessa fórmula eu estou substituindo por A, né? Seno A cosseno A mais seno A cosseno A são termos semelhantes. Então aqui, ó, o seno de 2A, eu posso somar esses caras. Esse termo somado com ele mesmo vai ser 2 vezes seno A cosseno A. Essa aqui é a fórmula de arco duplo que a gente mais usa. Tá? Se tu tiver que decorar alguma, decora essa. Beleza? Vamos ver uma aplicação para isso? Determine o valor de W igual a cosseno 15 vezes seno 15. Eu posso escrever para a gente o seguinte, ó. Esse W aí é seno 15 graus vezes o cosseno 15 graus. A gente poderia tranquilamente calcular quem é esse seno, calcular quem é esse cosseno e depois multiplicar eles. Mas aqui eu estou interessado em pensar o seguinte, ó. Se eu tivesse o seno do 30, eu poderia abrir isso em 2 vezes seno 15 cosseno 15. Porque é isso que me garante aquela fórmula do arco duplo, né? Aqui eu tenho o dobro, ó. Aqui só o arco e aqui só o arco, certo? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui não é igual a essa expressão porque me falta esse 2, né? Então, o que eu vou fazer? É multiplicar isso aqui por 2 e dividir por 2. Claro, se eu multiplico por 2, eu altero o valor da expressão. Mas como eu multipliquei por 2 e dividi por 2, eu vou manter o valor. Então, quem vai ser esse nosso W? No numerador, a gente tem 2 vezes seno 15 vezes cosseno 15, que é o arco duplo. E o dobro do 15 é o 30 graus. Olha só, seno 30 graus, dividido por 2. Esse dividido por 2 aqui eu vou reescrever da seguinte forma. 1/2 vezes seno 30 graus. Porque uma coisa dividido por 2 equivale a essa coisa multiplicada por meio. Tá? Da mesma forma, dividido por 3 equivale a multiplicado por 1/3. Qual que é a vantagem de eu fazer isso? Eu não vou ter que fazer divisão de fração, né? Eu substituo o seno de 30 graus, que é 1/2, e 1/2 vezes 1/2 é 1/4. 1/4 é o valor do W. Agora, arco duplo do cosseno. Vamos partir da mesma ideia. A gente sabe o seguinte, ó, cosseno A mais B, a gente escrevia cossa A, cossa B, sem A saber. Ou, claro, se você prefere, eu não sei qual macete vocês preferem aí, cossa, cossa, senta, senta, né? De repente, a juventude prefere
esse segundo aí. Bom, o que a gente vai fazer? Para a gente pensar o arco duplo, a gente vai de novo aqui supor que A e B são iguais. Tá? Então, se todo mundo é igual a A. Então, eu vou ter o quê? Cosseno de A mais A. Cosseno A, cosseno A. Seno A vezes cosseno A. Menos seno A, né? Seno A vezes seno A. Olha que interessante. A mais A aqui a gente tem cosseno 2A. Cosseno A vezes cosseno A é o que a gente escreve cosseno ao quadrado A. Menos seno A vezes seno A é o seno ao quadrado A. Show de bola, né? Agora vamos pensar o seguinte. Vou escrever aqui do lado a nossa identidade trigonométrica fundamental. Aqui, ó, seno ao quadrado A mais cosseno ao quadrado A igual a 1, certo? Eu posso isolar o seno ao quadrado aqui, né? Já que eu vejo que eu tenho seno ao quadrado aqui. Olha que interessante. Seno ao quadrado A vai ser 1 menos cosseno ao quadrado A. Quando eu pegar aquilo para substituir aqui, vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu já vou até destacar essa fórmula que a gente já tem aqui, que vai ser a primeira fórmula para o arco duplo do cosseno. E se eu estou dizendo que é a primeira, é porque vai ter mais, né? Olha só. O seno ao quadrado a gente vai substituir por 1 menos cosseno ao quadrado. Então a gente tem aqui cosseno 2A igual cosseno ao quadrado A menos seno ao quadrado. E o que é o seno ao quadrado? 1 menos cosseno ao quadrado A. Tá? Substituir o seno ao quadrado A por essa expressão 1 menos cosseno ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Cosseno 2A vai ficar igual. Bom, menos com menos aqui vai ficar mais cosseno ao quadrado, né? Então eu vou pegar esse aqui somado com aquele, 2 cosseno ao quadrado A, e claro, menos 1 ali. Eu pulei aí uma etapa, mas eu acho que você pegou a ideia, né? A gente chega nessa expressão que é a segunda forma que a gente vai ver para o cosseno do arco duplo. E assim, tem mais uma, que é o quê? Eu pegar de novo aqui, ó, seno ao quadrado A mais cosseno ao quadrado A, dá um zoom para nós aqui, ó. Seno ao quadrado A mais cosseno ao quadrado A igual a 1. E seria o quê? Seria eu isolar o cosseno. Eu posso também, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, cosseno ao quadrado A. Esse seno ao quadrado somando, eu passo subtraindo. 1 menos seno ao quadrado A. Então, eu vou pegar essa grande expressão aqui, ó, e substituir o cosseno. Cosseno 2A vai ser, então, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado A menos seno ao quadrado A, né? O que eu faço? Agora eu junto esses dois aqui. Então, a terceira expressão que a gente tem para o cosseno do arco duplo é 1 menos 2 seno ao quadrado A. Então, o arco duplo para o cosseno, a gente tem três expressões. Tá? Eu escrevi aqui para ti uma em azul, uma em preto e uma em vermelho. Essas duas primeiras são mais comuns a gente usar, especialmente essa segunda. Tá? Vamos ver um exemplo disso aí? Sendo cosseno x igual a 1/6, calcule o valor de cosseno 2x. Olha só, a questão está te dando aqui só o cosseno. Qual das três fórmulas tu vai usar? A segunda, ela parece a mais interessante mesmo, né? Porque nessa aqui você calcula o cosseno do arco duplo só a partir do cosseno. Eu poderia pegar isso aqui e calcular o seno
E a partir do seno usar a primeira, mas não é tão interessante, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Cosseno 2A igual 2 vezes cosseno ao quadrado A menos 1. Bom, nesse caso a gente vai trabalhar com x, né? Então eu vou dizer o seguinte, ó, substituindo A por x, a gente vai ter cosseno 2x igual 2 vezes cosseno ao quadrado x menos 1, o que é exatamente a mesma coisa, certo? Então, cosseno 2x, 2 vezes. O cosseno x é dado como 1/6 ao quadrado menos 1. Cosseno 2x, vamos lá, 2 vezes 1 ao quadrado é 1, 6 ao quadrado é 36, menos 1. Eu já vou dividir aqui por 2, fica 1. Aqui por 2 fica 18. Então a gente ficou com cosseno 2x. 1 vezes 1, 18avos, é 1 18avos menos 1. E a gente faz a subtração usando aquele nosso velho macete. Cosseno 2x igual. Mantém o denominador. E aí tu faz aqui, ó. 18 vezes 1, 18. E aqui 1 menos 18 é menos 17. Menos 17 18avos é o cosseno de 2x nesse exemplo. Tá? Tendo fórmula para o seno e para o cosseno, lógico que tem para tangente também, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Se tangente de A mais B é tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A, tangente B, né? Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. O que a gente vai fazer aí? A gente vai colocar A e B iguais? A e B iguais. Então, tangente. É claro, eu poderia substituir o A por B e ter uma expressão em função de B, né? Estou usando o A só porque é mais comum. Tangente A mais A igual. Tangente A mais tangente A, porque todo mundo aí vai virar, né? Sobre 1 menos tangente A vezes tangente A. A mais A é 2A, então a gente tem aí, ó, tangente 2A igual tangente A mais tangente A, 2 tangente A. E 1 menos tangente A vezes tangente A é tangente ao quadrado A, que é a coisa multiplicada por ela mesma. Bom, a ideia de eu mostrar aí a demonstração, mostrar de onde que vem a fórmula, é até para que tu possa reproduzir isso, mesmo que tu não decore. Tá? Se tu não lembra qual é a fórmula de cor, tu pega a fórmula ali e tu faz a soma, entendeu? Tu deduz a fórmula se tu precisar. Vamos ver um exemplo disso? Calcule o valor da tangente de 22 graus e meio. O que eu vou fazer para resolver esse exemplo? Eu vou pegar aquela fórmula. Resolver esse exemplo. Eu vou pegar aquela fórmula e vou substituir aquele A por 22 graus e meio. Tá? Então, olha que interessante. A gente tem o seguinte. Tangente 2 vezes A igual 2 vezes tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado A. Como aquele A eu vou substituir por 22,5, eu vou fazer assim para a gente ganhar tempo. Ó.
Eu vou apagar isso aqui e já vou escrever 2 vezes 22,5, tangente 22,5, e aqui tangente ao quadrado 22,5. Claro, tudo em graus, né? O que acontece de interessante? Isso aqui é a tangente de 45 graus, porque 2 vezes 22,5 é 45. Então, a gente chega em tangente 45 graus igual 2 vezes tangente 22,5 sobre 1 menos tangente ao quadrado 22,5. E aqui, para facilitar a escrita, eu vou pegar essa tangente 22 graus e meio e substituir por uma outra letra. Tá? Por quê? Porque é mais fácil escrever x do que estar escrevendo tangente 22 graus e meio. Essa primeira aqui a gente tem lá na tabela trigonométrica, é igual a 1. 2 vezes aquela tangente. Lembrando, eu não vou escrever tudo a tangente agora, eu vou escrever só x. 1 menos a tangente ao quadrado, 1 menos x ao quadrado. Olha que legal, vai ficar uma equação simplesinha. O que a gente faz? Pega isso aqui que está dividindo e passa lá multiplicando aquele 1. Isso daqui multiplicado por 1 vai continuar sendo 1 menos x quadrado igual a 2x. Vai virar uma equação de segundo grau. Vou pegar esse x quadrado para ser somando. O 2x continua ali. Aquele 1 vem subtraindo, igual a 0. Né? Né? Bom, o que a gente vai fazer? Aqui tem que aplicar Bhaskara, gente, não tem jeito. Porque isso aí tem raiz irracional, a gente não consegue fazer por soma e produto. Tá? Então, vamos lá. Menos b mais e menos, raiz quadrada, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. X igual menos 2 mais e menos, raiz quadrada, 2 quadrado, 4, e aqui menos 4 vezes menos 1, 4 também. 4 mais 4, dividido por 2. Então, o nosso x vai ser menos 2 mais e menos a raiz quadrada 8, dividido por 2. A raiz do 8 a gente fatora. Menos 2 mais e menos 2 raiz 2, dividido por 2. E aí, claro, a gente tem que lembrar que esse x é uma tangente de um ângulo agudo, então ela tem que ser positiva. A gente descarta o valor negativo, né? Dá pra gente abrir esse numerador aí, ó. Menos 2 sobre 2, mais, porque a gente vai descartar a negativa, né? 2 raiz 2 sobre 2. Esse cara, eu divido com esse cara, fica 1. Esse cara divide com esse cara, fica 1. Então, o nosso x, que é aquela tangente de 22,5, né? Tangente 22,5 é menos 1 mais raiz quadrada 2. Tá? E a gente pode, inclusive, reescrever, ó, tangente 22,5 como raiz 2 menos 1. Fica mais bonitinho. Vamos ver uns outros exemplos disso. Olha só. Se seno 2, se 2 mais 2 seno θ, mais 2 seno ao quadrado θ, mais 2 seno ao cubo θ, ad infinitum igual a 10, com θ sendo o ângulo agudo, então o módulo do cosseno 2θ. Primeira coisa, vamos olhar essa soma aqui. Essa soma, tu reconhece o que ela é? Ela é uma soma de PG. Tá? Isso aqui é uma progressão geométrica. O primeiro termo dessa progressão geométrica é 2. E a razão dessa progressão geométrica é seno θ. Ó, 2 vezes seno θ dá seno θ, né? 2 seno θ. Se tu multiplica por seno θ,
fica 2 seno ao quadrado θ, por causa do seno θ vezes seno θ. Se tu multiplica por seno θ de novo, vai ser 2 seno θ ao cubo, certo? Isso aqui é uma soma infinita de PG. Lembra a fórmula para a soma infinita de PG? Soma infinita da PG é A1 sobre 1 menos Q. E que nesse caso, o primeiro termo da PG é 2, 1 menos Q, 1 menos seno θ. Essa expressão aqui vai reduzir toda essa soma infinita. Mágico, né? Então, olha só. Toda essa soma que fica nessa forma, 2 sobre 1 menos seno θ, igual a 10. Está multiplicando, aliás, está dividindo 2, eu passo multiplicando. 2 igual 10 vezes 1 é 10. 10 vezes menos seno θ é menos 10 seno θ. Esse termo subtraindo eu vou passar para cá somando, vai ficar mais 10 seno θ. E esse 2 eu passo subtraindo, 10 menos 2, 8. Seno θ, então, olha só. Esse 10 multiplicando eu passo dividindo, a gente vai ter 8 décimos, que eu posso simplificar. Tchananã, divido por 2. Tchananã, divido por 2. Seno θ vai ser, então, 4 quintos. E a questão pede para a gente é cosseno 2θ. A gente vai poder fazer isso de duas formas. Bom, a gente poderia fazer isso de três formas, né? Olha só, vamos lembrar lá como é que funciona o cosseno do arco duplo. Eu posso calcular o cosseno só a partir do seno. Ó, 1 menos 2 seno ao quadrado θ, né? Isso é uma forma de fazer. Eu poderia vir aqui, ó, e escrever para a gente assim. Cosseno 2θ igual 1 menos 2 seno ao quadrado θ. Porque eu tenho seno θ, que é 4 quintos, né? Cosseno 2θ, 1 menos 2, seno θ é 4 quintos, então seria 4 quintos ao quadrado. Vamos agilizar as continhas aqui, ó. Cosseno 2θ, 1 menos 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16, que multiplica o 2, 32. E a gente resolve isso com aquele macete, né? Ó, cosseno 2θ, porque é subtração de inteiro com fração. Tu mantém o denominador, e aí tu faz aqui, ó, 25 vezes 1, 25, menos 32, menos 7. Menos 7, 25 avos. Lembra que a questão te pedia em módulo? Isso aqui em módulo, então, vai ser somente 7, 25 avos, né? Ó, módulo do cosseno 2θ vai ser o módulo de menos 7, 25 avos que é igual a 7, 25 avos. Tá? Então, a gente já teria aí o nosso gabarito letra D. De que outra forma a gente podia fazer isso? Bom, seno igual a 4 quintos é uma coisa muito familiar, não é? Vamos pensar num triângulo retângulo. E vamos dizer que esse aqui é o nosso ângulo θ. Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, eu vou dizer que o cateto oposto é 4 e a hipotenusa é 5. Quem que seria esse outro cateto?
3 para formar o nosso triângulo, 3, 4, 5. Então, o que acontece? Ia ser muito fácil aqui saber se seno é 4 quintos, então cosseno θ é 3 quintos, porque cosseno é a cateta adjacente pela hipotenusa, né? Outra coisa que a gente poderia ter feito é apelar lá para aquela fórmula inicial, ó, cosseno 2θ, cosseno ao quadrado θ, menos seno ao quadrado θ. Tá? Ia ser legal também. Cosseno ao quadrado θ ia ser, então, 3 quintos ao quadrado, menos seno ao quadrado θ, 4 quintos ao quadrado. Isso ia ser o quê? 3 quintos ao quadrado, 9 25avos. 4 quintos ao quadrado, 16 25avos. Portanto, cosseno 2θ, porque esse lado da igualdade eu não mudei, né? Vira uma subtração de fração com denominador igual. 9 menos 16 menos 7, a gente chega no mesmo lugar que a gente chegou antes. Próximo exemplo. Se m é a soma de todas as raízes da equação trigonométrica, essa daí, com x na primeira volta positiva, de 0 a 2π. Então, cosseno m quadrado sobre π menos cosseno quadrado m. Tá. Vamos começar resolvendo essa equação, né? Tangente x menos 2 seno x igual a 0. Vamos pensar da seguinte maneira, ó. A gente tem tangente x. Esse menos 2 seno 2x eu vou passar somando para o outro lado. 2 seno 2x. Tá? Seno 2x, você tem que lembrar lá do arco duplo. Olha aqui, ó. Seno 2a é 2 seno a cosseno a, né? Logo, seno 2x é 2 seno x cosseno x. Então, o que a gente vai ter aqui? Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tenho só x e aqui eu tenho 2x. Eu não tenho como comparar eles por enquanto. Agora, a partir do momento que eu fizer isso aqui, ó, tangente x igual 2 vezes. E o seno 2x é 2 seno x cosseno x. Percebe uma coisa? Seno 2x vira isso aqui. Eu vou ter esse 2 aqui vezes esse 2. Eu vou ter 4 aqui, multiplicando, certo? Então tá. Tangente aqui eu já vou abrir como seno dividido por cosseno. 2 vezes 2, 4, vezes seno x, vezes cosseno x. O que a gente já pode fazer? Eu vou pegar esse cosseno dividindo e passar multiplicando. Eu tenho que lembrar que eu tenho condição aqui que o cosseno não pode ser zero, né? Mas eu pego esse cosseno e passo multiplicando. Então, a gente vai ter seno x igual 4 vezes seno x. E cosseno vezes cosseno vai ficar cosseno ao quadrado x. E aqui você tem que estar muito atento. O que dá vontade de fazer? Chegar aqui e cortar esse seno com esse seno, né? Pode? Pode, se a gente garantir que esse seno é diferente de zero. Eu quero que você entenda uma coisa. Se esse seno é igual a zero, esse lado da igualdade fica zero, né? E ali fica 4 vezes 0 vezes algum cosseno, que dá zero também. Então, seno x igual a zero vai dar a solução para a nossa equação. Então, a gente já tem uma solução inicial aí, o seguinte, ó. Para seno x igual a zero, tá? Vamos pensar lá no círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Seno subiu. Cosseno caiu.
Seno está no eixo vertical, né? Então vamos olhar. No eixo vertical a gente tem aqui, ó, 0, 1, 0 e menos 1, certo? Como a gente quer o seno igual a zero, a gente vai ter então aqui e aqui, né? Então aqui a gente teria quem, ó? Primeira solução, x1 igual a zero. Aqui a gente também vai ter uma solução, x2 igual a π, porque lá no π radiano o seno é zero, né? Nesse arco com extremidade aqui. E aqui a gente vai ter ainda uma terceira solução, ó, que é o x igual a 2π. Viu que legal? 2π, que a volta completa vai dar nessa mesma extremidade e o seno é zero. Então a gente já tem 3 soluções para a equação aí. Agora tá, para esses 3 valores o seno é zero. Se o seno é diferente de zero, eu posso cortar esse cara com esse, que é dividir os dois lados da igualdade por seno. Isso aqui vai ficar 1 igual 4 vezes cosseno ao quadrado x. Né? Esse 4 multiplicando, eu vou passar dividindo. 1 quarto igual cosseno ao quadrado x. E aqui o que a gente faz com esse quadrado? A gente passa a raiz, né? Então a gente vai ter, ó, cosseno x igual mais e menos a raiz quadrada de 1 quarto. Cosseno x igual mais e menos 1 meio. Ah, aqui a gente vai ter que separar em duas contas, cara. A gente vai ter uma conta aqui, ó, do cosseno x igual a 1 meio positivo. E a gente vai ter uma conta aqui para o cosseno x igual a 1 meio negativo. Tá? Então, vamos pensar aqui. Para o cosseno x é igual a 1 meio. Circunferência trigonométrica. Seno subiu. Cosseno caiu. Bom, 1 meio, cara. Vai dar mais ou menos aqui, né? A gente vai ter um valorzinho aí no quarto quadrante, um valorzinho aí no primeiro quadrante, para a gente chegar no cosseno igual a 1 meio. Cosseno igual a 1 meio. Esse cara aqui a gente já sabe quem é. Esse aqui é o π terços, que é o famoso 60 graus, né? E esse cara aqui, redução do quarto quadrante para o primeiro, a gente faz 2π menos π terços. 3 vezes 2π é 6π, menos π é 5π. 5π terços. Então, a gente já tem aí mais duas soluções. Tá? x4, que é o π terços, e x5, que é o 5π terços. Tá legal? E, claro, a gente tem que pensar ainda no cosseno x igual a menos 1 meio. Então, vamos lá, ó. Circunferência trigonométrica. Seno subiu. Cosseno caiu. Para o cosseno ser menos 1 meio, ele vai ter que estar, sei lá, mais ou menos aqui assim, né? Então, marcar aqui em azul, em rosa e em preto. Mais ou menos aqui assim, ó. Então, a gente vai ter um arco aqui no segundo quadrante e um arco aqui no terceiro quadrante, né? Claro,
Aqui a gente vai ter que fazer, aqui a gente vai ter que relacionar segundo quadrante com o primeiro. Seria fazer o quê, ó? Π, porque claro, segundo e terceiro quadrante a gente sempre vai relacionar aqui com o π radiano, né? Aqui é π menos π terços. 3 vezes π é 3π, menos π é 2π terços. E esse aqui seria o π radiano, mais π terços, porque ele passou do π radiano, né? 3 vezes π é 3π, mais π, 4π terços. Então aqui a gente tem mais duas soluções, x6 igual a 2π terços, e x7 igual a 4π terços. Então, essa equação trigonométrica, a gente encontrou 7 soluções para ela na primeira volta positiva. Vamos voltar para o enunciado. Se m é a soma de todas as raízes da equação, a gente achou todas elas, m é a soma. Então vamos calcular quem que é esse m aí. Não tem nem cor mais para isso, cara. Vou fazer em preto aqui, ó. M vai ser o quê? 0 mais π mais 2π. 0 mais π mais 2π. Mais o quê? π terços e 5π terços. 5π terços. 2π terços e 4π terços. 2π terços e 4π terços. Essa é a soma de todas as raízes da equação. Então aí, ó, 0 mais π mais 2π. Vou somar os inteiros. Isso é 3π. Agora aqui eu vou manter o denominador e somar os numeradores. π mais 5π é 6π. 2π mais 4π é 6π. Então aqui, ó, 6π mais 6π é 12π. Eu vou dividir esse 12 por 3. Olha que legal. 3π. 12 dividido por 3. 4π. Então, nosso m é 7π. Ok. Será que a questão só queria saber da gente quem é o m? Quem me dera. O valor de cosseno ao quadrado, cosseno m ao quadrado sobre π, menos cosseno ao quadrado m. Então aqui, ó. Cosseno m ao quadrado sobre π menos cosseno m ao quadrado. Cosseno m ao quadrado sobre π menos cosseno ao quadrado m. Vamos lá então, né? Pelo menos está quase, ó. Cosseno m ao quadrado é 7π ao quadrado, vai ser 49π ao quadrado sobre π menos cosseno ao quadrado 7π. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir um desses π aqui por esse. Show de bola. Então a gente vai ter cosseno 49π menos cosseno ao quadrado 7π.
Isso daqui é muito mais que uma volta, isso aqui também é muito mais que uma volta. Então a gente vai ter que pensar em arcos côngruos. E arcos côngruos com radianos, a gente tem que achar. Vamos pensar num valor par aqui. Teria o 48, né? Então olha só. Isso aqui eu posso dizer que é 48π mais π, que é o nosso 49π. E aqui também eu vou achar um valor par. Eu geralmente busco um múltiplo de duas vezes o denominador. O denominador aqui é 1, né? O 7π eu vou pensar que é 6π mais π. Certo? Por que isso? Porque o 48π eu posso escrever como 24 vezes 2π. E o 6π eu posso escrever como 3 vezes 2π. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, 24 vezes 2π, simplesmente está falando que são 24 voltas completas. Então, ele dá 24 voltas na circunferência e para exatamente no mesmo lugar que o π. E mesma coisa isso aqui, ó, tá falando que dá 3 voltas completas na circunferência, uma volta, duas voltas, 3 voltas, e para no mesmo lugar que o π. Então, isso aqui vai ser exatamente igual a cosseno π menos cosseno ao quadrado π. Bora para a circunferência. Vamos lá. Circunferência trigonométrica. Seno subiu. Cosseno caiu. O π radiano, ele é um arco com esse comprimento que vai estar associado a esse ponto nessa extremidade, né? O cosseno que a gente olha no eixo horizontal, olha só. O cosseno aqui é o valor máximo 1, aqui é 0, menos 1, e aqui é 0. Então, cosseno π é menos 1, então aqui a gente tem o seguinte, ó, menos 1, menos cosseno ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vai ficar menos 2. Menos 2 é a resposta dessa questão aí. Deu um pouquinho de trabalho, talvez. Aqui, ó. Dada a igualdade, seno x mais cosseno x igual a 1/5, calcule o valor de tangente 2x. Vai ser o nosso penúltimo exemplo aí. Olha que legal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aí o seguinte. A gente tem seno x mais cosseno x igual a 1/5. O que eu vou fazer é elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Bom, isso aqui é o quadrado da soma, é um produto notável. Vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Igual 1/5 ao quadrado é 1/25. Tem duas coisas que a gente tem que reconhecer aí. A primeira delas é a seguinte. 2 seno x cosseno x. Isso aqui é o quê? Isso é a fórmula do arco duplo do seno. Isso aqui é igual a
seno 2x, tá? E a segunda coisa que a gente tem que reconhecer é seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x, isso é igual ao quê? Isso aqui é 1. Olha que legal! Aqui eu vou conseguir saber quem é o seno 2x. Seno 2x é 25, esse 1 somando eu vou passar subtraindo, e aqui a gente faz os nossos paranauê de sempre, né? Vou manter o denominador, e vou fazer aqui, ó, 25 vezes 1, 25, e 1 menos 25, porque é menos aqui, fica menos 24. Tá? Olha, como eu quero tangente 2x, eu posso fazer seno 2x dividido por cosseno 2x, né? Para eu calcular o cosseno. Aqui eu tanto poderia apelar para montar um triângulo retângulo, tá? Como eu posso usar a identidade trigonométrica fundamental. Olha. Seno ao quadrado 2x mais cosseno ao quadrado 2x igual a 1. Pode? Pode. Se esse arco aqui e esse arco aqui são iguais, isso sempre é válido. Esse valor aqui é menos 24/25, né? Menos 24/25 ao quadrado mais cosseno ao quadrado 2x igual a 1. E aqui eu consigo isolar o cosseno. Aí que legal. Cosseno ao quadrado 2x igual a 1. Aquele cara lá, somando, eu vou trazer para cá subtraindo. Ao quadrado é 576 e 25 ao quadrado é 625. Mais cosseno ao quadrado 2x igual a 1. Esse cara somando eu vou trazer subtraindo. Então eu vou ter cosseno ao quadrado 2x igual a 1 menos 576, 625. A gente faz essa subtração. 625 aqui. Olha só. 625 vezes 1 é 625, menos 576 é 49. Tá? Está elevado, a gente passa a raiz, e aqui a gente chegaria no seguinte, ó. Cosseno ao quadrado 2x igual mais ou menos a raiz quadrada de 49, 625. Logo, não é cosseno ao quadrado 2x, é só cosseno 2x, né? Cosseno 2x igual a mais e menos 7/25. Tendo seno 2x e cosseno 2x, a gente consegue calcular essa tangente. Tangente 2x é simplesmente seno 2x dividido por cosseno 2x, tá? O seno 2x a gente tem ali, ó, menos 24/25. E o cosseno pode, a princípio, ser positivo ou negativo, né? Mais ou menos 7/25. Quando a gente fizer essa divisão, esse denominador vai simplificar com esse. E, claro, o sinal aí pode ficar positivo ou negativo, dependendo do sinal que a gente assumir aqui no denominador. Conclusão, tangente 2x pode ser mais ou menos 24/7.